Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os tipos de clima. Vamos lá? Ter conhecimento sobre a movimentação do planeta no espaço e a dinâmica das estações do ano auxilia na compreensão dos diferentes tipos de clima no mundo. Saber a classificação das zonas climáticas é importante, mas não suficiente para poder compreender as características regionais que interferem no clima. Saber a classificação das zonas térmicas é útil, mas não o suficiente para entender as características regionais que interferem no clima, tais como as formas de relevo, os tipos de cobertura da superfície local, entre outros fatores. Afinal, é notório que em uma mesma zona térmica existem diferentes tipos de clima, como grandes variações. No Brasil, por exemplo, na zona intertropical, podemos encontrar climas secos no interior do Nordeste e climas chuvosos na Amazônia e no litoral. Há ainda climas secos durante parte do ano e chuvosos em outros períodos, conforme as estações, como ocorre na porção central do Brasil. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, que contribuem para uma grande diversificação climática. Os fatores climáticos são a latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. Os elementos são aqueles que vão alterar a dinâmica climática, que são eles, os elementos atmosféricos: temperatura, umidade, chuva, vento e pressão atmosférica. A latitude, como nós observamos aqui, baixa, média e alta, ela é a distância de um local em relação à linha do Equador. Quanto mais nos afastamos da linha do Equador, maior será a latitude e menores são as temperaturas médias anuais. Isso é devido à esfericidade da Terra, porque quanto mais próximo do Equador, a inclinação dos raios solares é menor e sua luz incidirá com maior energia em uma área menor. Conforme aumenta a latitude, aumenta também a inclinação dos raios solares, aumentando também a área de recebimento da luz solar. A latitude é o principal de todos os fatores climáticos, pois é a responsável por dividir o planeta em 3 grandes zonas climáticas, ou seja, tropical, temperada e polar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. No alto de uma montanha, a temperatura é menor do que a verificada no nível do mar. Quanto maior a altitude, mais rarefeito, escasso se torna o ar, ou seja, há uma menor concentração de gases ou umidade, o que diminui a retenção de calor nas camadas mais elevadas. Continentalidade e maritimidade. A maior ou menor proximidade de grandes massas de água exerce forte influência não só na umidade relativa do ar, mas também sobre a temperatura. Em áreas que sofrem influência da continentalidade, localização no interior do continente, distante do oceano, há maior variação de temperatura ao longo do dia ou mesmo estações. O relevo também influencia na temperatura e na umidade, ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Pode influenciar na formação de desertos e ou na ocorrência de chuvas orográficas. As massas de ar são grandes porções da atmosfera que podem se estender por milhares de quilômetros. Formam-se quando o ar fica estacionado sobre uma superfície homogênea e se deslocam por diferenças de pressão. Massas de ar carregam as características do local onde se formam, por isso vão variar em temperaturas quente ou fria e umidade, secas ou úmidas. Massas de ar formadas na zona tropical são quentes, enquanto as formadas nos polos são frias. Massas de ar formadas sobre os oceanos serão úmidas, enquanto a maioria das massas formadas sobre os continentes serão secas, à exceção da massa de ar formada sobre a Amazônia, que é uma área muito úmida, apesar de ser continental. Correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano, quase sempre nas mesmas direções, como se fossem larguíssimos rios dentro do mar, e são movimentadas pelos ventos e pela rotação da Terra. Exemplos: a corrente quente do Golfo do México e a corrente fria de Humboldt, no litoral oeste da América do Sul.
Os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam grande variação da densidade, o que influencia diretamente a absorção da irradiação de calor, além da umidade. Quanto maior a presença da vegetação no local, maior tende a ser também a umidade ali. Os elementos climáticos são aspectos que variam no tempo e no espaço e que são fundamentais para a definição de um clima, ou seja, são as características de cada clima. Dentre estes elementos destacam-se a radiação, a temperatura, a pressão e a umidade. A radiação refere-se ao calor emitido pelo Sol, que é absorvido pelo solo, garantindo que, no período noturno, quando há ausência de Sol, o calor se mantenha e a temperatura seja amena. O que cabe destacar é que as regiões da Terra recebem quantidades diferentes de radiação. Isso devido à inclinação da Terra e do movimento de rotação, formando assim as chamadas zonas climáticas da Terra. A temperatura é medida em graus Celsius e refere-se à medida do calor da atmosfera. A pressão atmosférica refere-se à pressão exercida pela coluna de ar sobre a superfície. Essa pressão ocorre porque o ar possui massa e peso. Logo, quanto menor a coluna de ar sobre a superfície, menor será a pressão. Nós podemos verificar que a maior pressão é próximo dos oceanos, do nível do mar, e nas áreas mais elevadas, há menor pressão, porque a coluna de ar será mais fina. A umidade refere-se à água no estado gasoso presente na atmosfera. Existem dois tipos de umidade: a absoluta, quantidade de vapor de água presente na atmosfera, e a relativa, relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação da atmosfera, isto é, a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue absorver. A umidade absoluta ela é expressa em gramas e a umidade relativa em porcentagem. Quando o ponto de saturação é atingido, ocorrem mais precipitações, chuva, neve e granizo. Devido a vários fatores e elementos se relacionando, foram feitas várias tentativas no sentido de se buscar uma classificação climática que levasse em conta outros elementos do clima, além da temperatura e da radiação solar. Como vimos, a determinação do tipo climático demanda anos de observação sobre uma área determinada para que acumulem informações. Dessa forma, para descrever o clima de certa área, é necessário conhecer não apenas os picos de temperatura máxima e mínima que ocorrem ali, mas também saber como se comportam as temperaturas e as precipitações nas 4 estações, isto é, ao longo do período de um ano. Por isso, os climogramas são muito importantes para a compreensão dos climas. Por fim, muitos anos de estudo são necessários para que se conheçam também as anomalias que continuam a acontecer de tempos em tempos, como períodos de seca ou chuva acima do normal. Atualmente, existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com seus principais elementos: radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade e etc. Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen. Nós podemos observar que nós estamos aí mostrando desde o início da nossa explicação. Proposta em 1900 e aperfeiçoada por outros geógrafos a partir de então. Essa classificação volta-se principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. Nessa classificação, a primeira letra divide os climas em 5 grupos climáticos principais: A, tropical, B, seco, C, temperado, D, continental e E, polar. A segunda letra indica o tipo de precipitação sazonal, enquanto a terceira letra indica o nível de calor. De acordo com essa classificação, o planeta possui vários tipos e subtipos de clima que iremos analisar a partir de agora. Clima equatorial. Presente nas zonas tropicais da Amazônia, África e Indonésia, próximas às linhas do Equador. Apresenta temperaturas elevadas com médias anuais em torno de 25 graus Celsius. Pequena amplitude térmica, diferença entre a temperatura maior e menor. E muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. Clima tropical. Na base do mapa, nós podemos observar aqui o AF corresponde ao clima amazônico ou equatorial, que nós falamos anterior. AM
corresponde ao clima de monções, que é característico dessas regiões do Sudeste Asiático, e o AW, que corresponde ao clima tropical com estação seca, aqui na região nossa. O clima tropical ele ocorre com maior parte nas regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius e duas estações bem definidas, uma quente e uma úmida no verão, e outra mais fria e seca no inverno. A quantidade de umidade varia conforme a sua localização. Nas regiões tropicais, próximo ao litoral, que são influenciadas pela maritimidade, são mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, que são influenciadas pela continentalidade. Assim, à medida que a pluviosidade varia entre 1.000 e 2.000 por ano. Em virtude dessa variação de umidade, o clima tropical pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo e clima tropical continental ou clima tropical típico, que ocorre na região de Goiás. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas em razão da variação das altitudes, que configura aí o clima tropical de altitude. O clima temperado está presente em áreas de médias altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam em torno de 8 graus a 15 graus Celsius e umidade que varia de acordo com a sua localização. Quanto mais próximo do litoral, mais úmido. Esse tipo de clima é dividido em clima temperado oceânico, é um clima mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade. E o clima temperado continental, como não é influenciado pela umidade oceânica, ele é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Clima subtropical apresenta em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima de 30 graus Celsius no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como a do clima temperado, já começam a se delinear. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. O clima mediterrâneo ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Apresenta 2 estações bem definidas: verão, quente e seco, e inverno, chuvoso e menos quente. O clima frio subpolar é presente nas regiões temperadas, mais próxima aos polos, e apresenta 2 estações bem definidas: verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius, e inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 e 1.000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno. Clima polar ou glacial ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próxima aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante todo o ano, com médias anuais próximas a menos 30 graus Celsius. Uma grande variação na duração do dia e da noite, e baixa umidade, com um índice pluviométrico menor que 200 milímetros anuais. O clima desértico está presente tanto em regiões temperadas quanto também em regiões tropicais, como o norte da África, o Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da Índia. Geralmente em regiões de depressões, apresentam uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas a 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. Baixa umidades, chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. O clima semiárido localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que, embora não esteja próximo a um deserto, também possui esse tipo de clima, em virtude da baixa umidade existente na região. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Até nosso próximo encontro.